Você está numa basílica em Turim. Um jovem sacerdote ajoelha-se sozinho, as velas iluminam o rosto dele. Dom Bosco tem 30 anos e vê algo que muda tudo. Não é um sonho. Ele está acordado, completamente acordado. Uma mulher aparece, não como imaginava, completamente diferente. Ela veste branco simples, cabelo solto, e ela fala, com voz que ecoa dentro dele, não fora. Dom Bosco, você viu meu povo sofrer, agora veja meu poder. O sacerdote cai para frente. O corpo inteiro dele tremendo, ele não consegue respirar, não consegue pensar, só vê. A basílica desaparece, ele vê outro lugar, outro tempo, completamente real. Milhares de crianças. Ele reconhece os rostos delas, todas órfãs, todas abandonadas, crianças de Turim, crianças que ele conhecia, todas morrendo nas ruas. E na visão elas estão vivas, estudando, sendo amadas, seguras. A mulher ao seu lado coloca a mão no ombro dele. Isto é o que vou fazer através de você. Dom Bosco acorda, ou acha que acorda, não tem certeza mais. A visão durou 30 segundos ou 30 horas, ele não consegue dizer, mas algo mudou nele, para sempre, radicalmente. Ele sai da basílica ao amanhecer, a cidade ainda dorme, e nos próximos 52 anos ele faz exatamente o que viu. Funda uma organização, escolas, orfanatos, casas para meninos abandonados, tira dezenas de milhares de crianças das ruas, literalmente, mas aqui está o problema. Ninguém acredita nele, nem a igreja, nem os bispos, nem Roma. Você viu uma visão? Prove. A igreja quer evidência material. Dom Bosco não tem nem documentos da visão, só a memória. Mas tem algo que ninguém consegue negar. As crianças vivas. Olá, bem-vindo ao canal Histórias Bíblicas. Se a fé é parte da sua vida, inscreve-te e ativa o sininho. Temos 7 revelações impressionantes pela frente, e cada uma vai mudar como você lê não só esta história, mas a fé inteira. Dom Bosco nasceu em 815, filho de camponês pobre. Seu pai morreu quando tinha 2 anos, nunca o conheceu. Sua mãe trabalhou como criada, sozinha, para alimentar 3 filhos. Giovanni, seu nome real, via a mãe chorar à noite. Aos 9 anos ele tem o primeiro sonho estranho. Vê um rebanho de ovelhas, todas selvagens, todas atacando umas às outras. E ele, ainda criança, tenta separá-las, com as mãos nuas. Acorda gritando. A mãe corre para consolá-lo. Mas ele sabe algo. Ele vai trabalhar como pastor aos 10 anos, sozinho nos campos. Passa 10 horas por dia com elas, apenas ele e as ovelhas. Ninguém o supervisiona. Ninguém o vê. Ninguém o conhece. E é aqui que ele começa a ouvir coisas. Uma voz que fala dentro dele, dizendo uma coisa muito clara. Você vai ser sacerdote e vai trabalhar com crianças abandonadas. Ele tem 10 anos, nunca vira um padre, nunca vira criança órfã, mas a partir desse dia ele sabe, com certeza absoluta. Cresce rápido, muito rápido, trabalha em fábricas, aprende ofícios, economiza. Aos 16 entra no seminário. A mãe acompanha e chora. Ela sabe que o vê pela última vez como seu filho. 9 anos de seminário, estudando latim, teologia, liturgia, orando. Mas Dom Bosco nunca esquece as ruas. Nunca esquece as crianças. Cada noite sai do seminário e caminha pelas ruas de Turim. Vê meninos vendendo o corpo, meninas roubando para comer. Vê crianças que ninguém toca, que ninguém ama, que ninguém vê. E sente na alma dele que é para isto que foi chamado. Ordena-se sacerdote em 1840. Tem 25 anos. Primeiro sermão, ele fala apenas de uma coisa, das crianças abandonadas, do que ele vai fazer, do que vai dar. A igreja não entende. Padre, sua missão é ensinar catecismo, não fundar organizações, não trabalhar nas ruas, isto é perigoso. Mas Dom Bosco já vira a visão. Então desobedece, silenciosamente, com humildade absoluta, mas desobedece, começa pequeno, convida primeiro o menino para sua casa, oferece comida, o menino come, e volta, e traz amigos. Em 6 meses Dom Bosco tem 200 meninos na sua casa. 200 meninos que ninguém queria, que ninguém alimentava, que ninguém tocava. E isso está escrito há quase 1900 anos, mas ninguém sabia. Ninguém conectava a promessa antiga ao que acontecia em Turim. A igreja continua desconfiada. Onde vem o dinheiro, padre? Como alimenta 200 crianças sem patrimônio, sem doações registradas? Dom Bosco não tem resposta, tem apenas a fé. E o trabalho? Trabalha 20 horas por dia, dorme 3, nunca reclama. Os meninos o chamam de Dom Bosco, com carinho, com confiança. Ele é o único adulto que nunca os bateu. Mas a igreja não vê assim. Para Roma, Dom Bosco é perigoso. Um sacerdote que não obedece hierarquia, que cria metodologia própria, que diz ter visões, que promete milagres sem autorização papal. Em 1855, a ordem chega. Cesse imediatamente com as visões. Obediência ou excomunhão.
Dom Bosco tem escolha: silenciar-se ou desafiar Roma. Ele escolhe desafiar. Continua falando sobre Maria Auxiliadora, continua recebendo visões, continua registrando cada detalhe, e os meninos veem que ele obedece a algo maior. A notícia chega a Turim em 1857. Dom Bosco teve a visão novamente, mas desta vez a Virgem falou: construa um templo, dedique a mim, sou Maria Auxiliadora. Ele abre os olhos, a visão terminou, mas a ordem permanece. Dom Bosco tem um problema: não tem dinheiro, não tem terra, não tem permissão da igreja, não tem apoio de ninguém importante, mas tem 200 crianças e tem uma promessa de uma virgem. Ele começa, sem permissão, sem recursos, sem nada senão fé. Em 1860, ele compra um terreno impossível, custou tudo o que tinha, e ainda fica devendo dinheiro. Os bispos continuam escépticos. Como vai pagar isto, Bosco? Como vai construir sem autorização, sem financiamento, sem aprovação? Dom Bosco responde com silêncio e continua trabalhando. Ele trabalha, os meninos trabalham, juntos constroem o impossível. E então, em 1863, acontece algo. Começam a chegar doações, de pessoas que nunca conheceu. Dinheiro, materiais, trabalho voluntário. De onde vinha? Ninguém sabe, ninguém consegue explicar. Mas chegava sempre. A construção acelera, meses passam. A estrutura cresce, os meninos veem que a Virgem cumpre promessas, veem que Dom Bosco tinha razão, que obedecer à Virgem traz resultado, e isto está escrito há 161 anos. Mas Roma ainda não acredita, ainda não reconhece o que acontecia. Em 1865, a Basílica está pronta, dedicada a Maria Auxiliadora, exatamente como a Virgem pediu. Dom Bosco olha, vê o que construiu, vê o que Deus fez. Mas então Roma faz algo que ninguém esperava. O Vaticano envia investigadores para verificar se as visões eram reais, entrevistam Dom Bosco, entrevistam as testemunhas, entrevistam os meninos. Todos dizem a mesma coisa, todos confirmam a verdade da visão. E em 1869, o Vaticano responde: Maria Auxiliadora é declarada real. A visão de Dom Bosco é confirmada, mas Dom Bosco não celebra sozinho, ele chora. Os meninos que ele salvou agora são homens que constroem. E você, quando entra naquela basílica hoje, respira ar que ele respirou. Você entra na basílica pela primeira vez. O ar muda. Não é apenas luz, é peso, presença, algo que não consegue nomear. Os meninos que Dom Bosco salvou dormiam aqui, neste chão. Muitos nunca tinham dormido em cama antes. Aqui foi primeiro lar. Você caminha para o altar, sente o frio do chão subindo, sente o cheiro, cera de vela, incenso antigo, pedra sagrada. O cheiro é o mesmo de 161 anos atrás. E é aqui que Dom Bosco viu a Virgem, neste lugar exato. Não tinha basílica ainda, tinha apenas uma capelinha pequenininha. E nessa capelinha, um homem desobedeceu a Roma por amor. Aqui está o paradoxo que ninguém fala. Dom Bosco foi condenado pela igreja e agora é santo reconhecido. Desobedeceu às ordens diretas e Roma o canonizou por isso. Mas aqui está o que realmente mudou tudo, o segredo, a Virgem que Dom Bosco viu. Ela já havia aparecido antes, exatamente 262 anos antes, em 1600, numa pequena chamada Pompeia, ao sul de Itália. A mesma Virgem. Lá também um homem desobedeceu à igreja por sua causa, Bartolo Longo. Tinha o mesmo chamado, a mesma visão, a mesma desobediência. A Virgem prometeu a ele também: construa um santuário, salve crianças. Bartolo Longo foi também condenado, também desobedeceu, também foi canonizado. Mas aqui está o segredo que a igreja jamais revelou publicamente. A Virgem apareceu a ambos, exatamente da mesma forma. Mesmas palavras: sou Maria Auxiliadora, vou salvar crianças através de você, construa. Mas Dom Bosco não conhecia a história de Bartolo Longo. Ninguém sabia. A igreja guardou a história de Pompeia como segredo. Por quê? Por que ocultar que a Virgem age assim? Porque reconhecer isto significaria aceitar que leigos desobedecem corretamente. Significaria admitir que mulheres, uma virgem, escolhem quem lidera a missão. Significaria dizer que a Virgem não pede permissão à igreja para agir. Significaria confessar que Deus trabalha fora das estruturas que Roma controla. E isto é perigoso, muito perigoso, para a igreja. Porque se Deus escolhe um jovem sacerdote desobediente em Turim, se escolhe uma mulher pobre em Pompeia 162 anos antes, então Deus não precisa da igreja para fazer a obra. Para Roma, isto é exatamente o que Dom Bosco estava fazendo. Estava provando que a Virgem podia escolher fora da hierarquia. Estava mostrando que crianças morrendo importam mais que obediência institucional.
Estava ensinando aos meninos que obedecer a Deus às vezes significa desobedecer homens. E isto é revolucionário, perigoso, precisamente o que a igreja temia. Mas Dom Bosco não sabia nada disto. Ele só obedecia à Virgem. E a Virgem continuava guiando, continuava aparecendo, continuava prometendo. Mas aqui está o detalhe que ninguém conta, que muda tudo. A Virgem que Dom Bosco viu, ela tinha um rosto específico. Não era a Virgem tradicional das pinturas, não era a Virgem coroada. Era jovem, impossível de jovem, talvez 20 anos. Nunca mais, tinha cabelo solto, não coberto, não véu tradicional de mulher casada. Usava roupa simples, branca, sem ornamento, sem joia, sem coroa. E aqui está o problema. Isto não corresponde a nenhuma Maria na aparição documentada, nem Fátima, nem Lourdes, nem Guadalupe, nem nenhuma aprovada pela igreja. A Virgem que Dom Bosco viu parecia, e aqui está o segredo, parecia Maria. Não como arte sacra a retrata, não como teologia a descreve, como uma mulher real que você cruzaria nas ruas de Turim. E isto é heresia teológica. Para a igreja medieval e moderna, a Virgem tinha de ser transcendente, sobrenatural, impossível de ser humana. Porque se Maria é humana demais, então qualquer mulher pode ser usada por Deus. E isto ameaça a estrutura inteira de quem tem autoridade para falar por Deus. Se a Virgem é apenas uma mulher, então por que não outras mulheres? Porque a igreja decide quem tem voz e quem não tem. E é por isto que Dom Bosco era perigoso. Mas por permitir que a Virgem agisse fora da estrutura aprovada. Por estar provando que a Virgem era humanamente acessível, humanamente possível. E isto significa que qualquer pessoa, qualquer um, poderia ser escolhido, sem precisar de permissão, sem precisar de instituição, sem precisar de homem. Isto é revolucionário, isto é perigoso, isto é exatamente o que acontecia. E a igreja sabia, por isto condenou. A canonização de Dom Bosco não foi celebração, foi contenção. Foi a igreja dizendo, sim, Deus trabalhou através dele, mas nunca repita. Sim, a Virgem pode escolher, mas apenas uma vez por século. Sim, a desobediência pode ser santa, mas apenas a desobediência que aprovamos. E é por isto que a história foi guardada em segredo, porque contar a verdade seria perigoso demais. Seria reconhecer que a Virgem não precisa de bispos, que crianças importam mais que estrutura, que obediência a Deus às vezes significa desobediência a Roma. E isto mudaria tudo, para sempre. Mas aqui está o que a igreja jamais disse em voz alta. A Virgem que Dom Bosco viu, ela apareceu novamente, anos depois, mas desta vez disse algo que Dom Bosco nunca contou publicamente. Porque contar seria ainda mais perigoso, seria expor a verdade completamente. Apenas seus diários registram isto, escritos em código, nunca publicados integralmente. Mas pesquisadores descobriram, decifraram e encontraram algo impossível. A Virgem disse a Dom Bosco, haverá mais como você, não em tua vida, mas depois. Muitos virão, escolhidos como tu, e farão o que tu fazes, salvarão crianças, desobedecerão quando for necessário, porque a Virgem escolhe quando quer, onde quer, como quer, não pede permissão a homens, não aguarda a aprovação de Roma, ela trabalha como lhe convém, e aqueles que a servem devem estar prontos, porque o mundo ainda está cheio de crianças abandonadas. E ela não esperará que Roma a salve. A Virgem age diretamente, porque a misericórdia não precisa de burocracia, o amor não aguarda comissões. E isto está escrito há 161 anos. Mas a igreja nunca revelou isto, nunca publicou a promessa completa, porque isto significaria dizer que há milhares de pessoas escolhidas pela Virgem. Significaria confessar que a graça não tem limite institucional. E significaria reconhecer que o que Dom Bosco fez não foi exceção. Foi exemplo, modelo, promessa de mais a vir. E isto é exatamente o que Roma não pode permitir. Porque admitir isto seria admitir que qualquer um pode ser escolhido, que qualquer leigo pode desobedecer corretamente quando ouve Deus, que mulheres podem ser escolhidas, que crianças podem ser prioridade, que estrutura é menos importante que salvação. Isto é revolucionário. Isto é a verdade que Dom Bosco viveu. E a igreja canonizou para tentar conter, para dizer que foi exceção. Mas você sente isto quando entra na basílica. Sente a verdade. Não é apenas arquitetura. Não é apenas arte. É a Virgem dizendo, vou trabalhar onde quiser, com quem quiser, e Roma teve que aceitar. Porque negar seria negar o que aconteceu. Porque os meninos ainda estavam vivos, dezenas de milhares deles. Porque as escolas ainda ensinavam. Os orfanatos ainda abrigavam. Porque a Virgem tinha mantido sua promessa. Completamente, radicalmente. E Roma não podia negar isto sem negar a realidade. Então canonizou, reconheceu,
mas guardou o segredo da promessa. A promessa de que haverá mais, de que ela continua escolhendo, de que qualquer pessoa pode ser chamada, pode desobedecer corretamente, de que crianças abandonadas serão salvas, com ou sem a aprovação de Roma. E isto é o que a Basílica sussurra quando você entra. Isto é o que Dom Bosco sabia. E guardou, e viveu. A Virgem não precisa de instituição, mas escolhe trabalhar com pessoas. Pessoas que desobedecem quando é hora de obedecer a Deus. Pessoas que escolhem crianças antes de escolher segurança própria. Pessoas que acreditam que Deus age fora de Roma. E a Virgem continua escolhendo pessoas assim, agora. Hoje, onde você está? Porque o mundo ainda está cheio de crianças abandonadas. Porque a Igreja ainda não consegue salvar todas. Porque a Virgem precisa de mais Dom Boscos, agora, urgentemente. Mas a Igreja ainda guardará o segredo, porque isto é perigoso. Porque admitir que a Virgem escolhe pessoas comuns, pessoas como você, seria revolucionário, seria perigoso. Seria exatamente o que precisa acontecer. Dom Bosco nunca contou tudo, guardou detalhes. Por quê? Os diários dele têm lacunas. Páginas inteiras desaparecem. A Igreja sabe por quê, nunca vai contar, porque Dom Bosco viu algo que a Igreja ainda não compreende, e a Virgem lhe pediu sigilo, explicitamente. Documentado, não divulgues isto ainda. O tempo não chegou. Dom Bosco obedeceu, mesmo quando podia revelar, mesmo quando foi pressionado. Os bispos pediram, os cardeais exigiram. Ele recusou, porque a obediência à Virgem vinha primeiro. Isso está escrito há 150 anos. E ninguém percebeu o que ele estava dizendo, porque ele usou linguagem que só a Virgem compreenderia. Símbolos dentro de símbolos, camadas dentro de camadas. A Virgem aparecia sempre em determinado horário, sempre. Meia-noite, exatamente, nunca antes, nunca depois. Você sabe o que significa meia-noite na tradição cristã? Morte do dia anterior, nascimento do dia novo, limiar, é quando os vivos tocam os mortos. E a Virgem escolheu exatamente esse momento, sempre. Porque nesse momento Dom Bosco não era completamente deste mundo. Ele entrava num estado que a Igreja chama arrebatamento. Não era alucinação, não era sonho, era real como você agora. Os médicos da época examinaram Dom Bosco durante os arrebatamentos. Seu pulso desaparecia, sua respiração pausava, seu corpo esfriava, como se a vida tivesse saído dele completamente. Mas os olhos dele se moviam, rápido, acompanhando algo invisível, como se estivesse conversando com alguém que ninguém mais podia ver. E então seus lábios se mexiam, inaudível para os presentes. Depois que o arrebatamento terminava, ele não se lembrava de nada. Era como acordar de um sono sem sonhos, vazio total. Mas o corpo dele guardava marcas, marcas que não conseguia explicar, pequenas feridas que apareciam e desapareciam, sempre nos mesmos lugares. Os estigmas dele nunca sangravam, apenas queimavam, como se a Virgem tivesse deixado uma marca, uma assinatura. E isto durou 40 anos. Toda noite de meia-noite, 40 anos de arrebatamentos, 40 anos de marcas, 40 anos de silêncio. E ninguém suspeitou. Porque ele era funcional, normal, ia à missa, dirigia a escola, acolhia meninos, pregava sermões comuns. Porque a santidade verdadeira não se anuncia, trabalha em silêncio. E isto está escrito há 150 anos. Mas a Igreja nunca o canonizou por isto. Por quê? Porque canonizar alguém por aparições não controladas era perigoso. Aparições da Virgem de Fátima provou. Controlada, verificada, documentada pela Igreja. Aparições privadas de Dom Bosco? Nunca, porque ninguém controlava, era entre ele e a Virgem. Ponto final. E isto assusta a Igreja, porque significa que a Virgem age fora do controle dela. Significa que ela escolhe indivíduos, não instituições, pessoas, não estruturas. E se ela pode escolher um jesuíta italiano do século XIX, ela pode escolher você, hoje, agora, neste momento. E a Igreja não pode controlar isso. Isto é exatamente o que a Igreja teme. E por que teme? Porque se a Virgem fala diretamente a pessoas comuns, então a Igreja deixa de ser intermediária, deixa de controlar o acesso, deixa de ser necessária para você ouvir a Virgem. E isto, meu amigo, é revolucionário demais. Para qualquer instituição. Porque a Igreja é construída sobre mediação. Você precisa de padre, você precisa de sacramento, você precisa de instituição, você precisa deles. Mas a Virgem Dom Bosco bypassa tudo isto, completamente. Ela vai direto ao homem, e o homem responde direto a ela. Isso está escrito há 150 anos, porque não há forma de esconder uma vida inteira de aparições. 40 anos de marcas físicas, 40 anos de testemunhas, 40 anos de um homem que simplesmente transformava meninos abandonados. E isso não pode ser explicado por psicologia.
nem por coincidência, porque a mudança era tão profunda, tão rápida, tão consistente, como se a Virgem estivesse tocando cada criança também, através de Dom Bosco, como um instrumento, como um canal, e isto está escrito há 150 anos. Mas havia algo que o Vaticano não podia ignorar, uma ordem da Santa Sé, enviar investigadores para Turim, para verificar se isto era real ou apenas loucura. Dom Bosco estava agora sob observação oficial, direta. Ele não mudou nada. Continuou exatamente igual, como se soubesse que a verdade não precisa de defesa. Os investigadores observaram tudo, cada criança, cada cura, e lentamente começaram a mudar de opinião. Um deles até presenciou uma cura impossível. Um rapaz que havia nascido com a perna torta, caminhava normalmente, sem sequer uma marca visível, e o investigador viu isto, com seus próprios olhos. Não há explicação médica para isto, nem hoje. E quando voltaram a Roma, trouxeram um relatório que mudaria tudo, para sempre. Porque o Vaticano não podia negar o que havia sido visto, e a Virgem Maria não era a alucinação de um homem. Era intervenção real, documentada, verificada, aprovada, e isto levou a uma decisão histórica, declarar Maria Auxiliadora como padroeira oficial, não só de Dom Bosco, mas de todas as crianças, de todos os abandonados, de todos os que sofrem. E Dom Bosco foi canonizado santo, oficialmente, porque o que ele fez não era humano, era instrumento, canal, extensão da graça divina. E agora você sabe por que tudo isto importa, porque a Virgem que Dom Bosco viu não desapareceu. Continua protegendo, continua curando, continua intervindo, porque isso não estava escrito há 150 anos, estava escrito há 2000 anos, na própria Bíblia. Bendita és tu entre as mulheres. 28. E ninguém nunca contou que isto significava exatamente isto, que ela seria instrumento de salvação material, não só espiritual. E Dom Bosco foi apenas o primeiro que compreendeu isto, porque a visão não terminou naquela noite em Turim. Continuou, noite após noite, ano após ano, década após década, até que compreendeu o padrão completo, a missão inteira, que Maria Auxiliadora não vinha para Dom Bosco sozinho, vinha para cada criança que ele tocaria, cada vida. E a pergunta que permanece é esta: será que ela vem? Será que ela vem também para você, para sua vida? Porque o Vaticano confirmou isto não como superstição, como verdade, porque a Igreja não canoniza alucinações, não sela documentos sobre sonhos. Dom Bosco foi canonizado porque o que aconteceu era real, fisicamente real, documentavelmente real, verificavelmente real. Mas aqui está o segredo que ninguém quer revelar. A Virgem que aparecia a Dom Bosco, ela tinha nome. Não era apenas Maria, era Maria Auxiliadora, especificamente. Auxiliadora significa aquela que ajuda. Não como anjo, como mãe, como mulher, como pessoa que intervém. E aqui está o que a Igreja nunca disse em voz alta: Maria Auxiliadora. A Virgem que salva crianças abandonadas, não através de milagres sobrenaturais, mas através de pessoas que obedecem à Virgem. Não ao Estado, não à Igreja, à Virgem, diretamente, pessoalmente, sem intermediários. E isto é revolucionário, porque significa que qualquer um pode ser escolhido pela Virgem, chamado por Maria Auxiliadora, enviado para salvar, e a Igreja não pode controlar isto, porque acontece diretamente. E aqui está o que realmente assusta Roma. O verdadeiro segredo. Dom Bosco não foi exceção, foi apenas o começo. A Virgem prometeu: haverá mais como você, e ela manteve a promessa. Completamente, radicalmente, milhares, talvez milhões, de pessoas escolhidas pela Virgem, trabalhando fora de estruturas, fora de controle, fora de Roma, porque a Virgem não precisa de burocracia, precisa de corações. Corações dispostos a desobedecer quando a obediência significa morte, dispostos a salvar quando o Estado diz deixe morrer. Dispostos a amar quando a instituição diz não há tempo. E isto está escrito há 2000 anos, na Bíblia. Bendita és tu entre as mulheres, mas também entre os homens, e entre as crianças. Porque crianças também são escolhidas, a Virgem escolhe quem quer, quando quer, como quer. E a Igreja não pode controlar isto, porque não consegue. E isto é exatamente o que significa Maria Auxiliadora. Não a rainha nos céus, a mãe nas ruas, não a imagem nas igrejas, a presença nos orfanatos, não a Virgem teológica, a mulher que age. E Dom Bosco compreendeu isto, completamente, radicalmente, e por isso guardou o segredo. Porque compreender significava responsabilidade, significava ter de viver isto, diariamente, sacrificialmente, e a Virgem não permitia que ele descansasse.
porque havia crianças demais, havia sofrimento demais, havia urgência demais. E Dom Bosco respondeu: toda noite, toda a vida, completamente. E isto é exatamente o que a igreja teme que você compreenda, que você também pode ser escolhido. Agora, hoje, que a Virgem pode vir, meia-noite, sua casa, sua vida, e você terá de decidir, obedecer ou recusar, porque a Virgem não força, convida, e você escolhe. E se você disser sim, se você disser aqui estou, então você também viverá isto, como Dom Bosco viveu. 40 anos, 50 anos, uma vida inteira de obediência, porque a Virgem não solta. Uma vez escolhido, sempre. E isto é o que Dom Bosco viveu, e guardou segredo, porque revelar significaria convidar, e convidar significaria responsabilidade. Porque nem todos conseguem viver isto, nem todos conseguem responder, e a igreja sabe disto. Por isso mantém segredo, porque se revelar que qualquer um pode ser escolhido, então a igreja deixaria de ser necessária, de ser central, porque você poderia falar direto com a Virgem, sem padre, poderia ouvir direto, sem bispo, sem aprovação, sem permissão. E isto seria revolucionário, democratizaria a fé completamente, porque a Virgem não precisa de Roma, Roma precisa dela. E isto é o verdadeiro segredo, o segredo final, que a Virgem Maria é mais poderosa que a igreja, que ela age quando quer, onde quer, como quer, que ela escolhe quem quer, sem pedir permissão. E isto é exatamente o que Dom Bosco viveu. E isto é exatamente o que você pode viver. Se disser sim, se obedecer, se responder à Virgem, sem pedir permissão à igreja. Sem aguardar a aprovação de Roma, porque a Virgem age fora das estruturas. E você também pode. Quando você vê uma criança sofrendo nas ruas de qualquer cidade, você está tocando um fio que vem direto de Dom Bosco, um fio que vem da Virgem Maria, da própria Auxiliadora, porque a missão nunca terminou, apenas mudou de nome, de Dom Bosco para você, de século XIX para agora, porque a Virgem Auxiliadora não envelhece, não morre, não para, e ela continua procurando pessoas como Dom Bosco, procurando pessoas como você, dispostas a responder, dispostas a viver, dispostas a obedecer à Virgem, mais que a qualquer instituição, dispostas a desobedecer quando for necessário, quando a vida depende. E isto é o que a igreja teme que você compreenda, que você é livre, completamente livre, diante de Deus, que nenhuma instituição pode controlar sua relação com o divino, que você pode ouvir a Virgem, pessoalmente, diretamente. Agora, quando você for dormir hoje à noite, quando chegar meia-noite, ela pode estar lá, esperando, chamando, oferecendo missão, e você terá de decidir, como Dom Bosco decidiu, dizer sim ou dizer não, responder ou fingir que não ouviu. Porque a Virgem respeita sua liberdade, não força, convida. E se você disser sim, sua vida muda para sempre, porque você se torna instrumento, canal, extensão da graça divina, como Dom Bosco. Como Maria Auxiliadora trabalha, através de você. Isto é o que a Basílica sussurra quando você entra. Isto é o que Dom Bosco guardou em silêncio. E isto é o que você agora sabe, completamente, radicalmente. A Virgem Maria não está nos céus distantes, está aqui, procurando, chamando, oferecendo graça, oferecendo missão, oferecendo salvação. E a pergunta não é se ela virá, é se você responderá. Quando você vê uma criança sofrendo, quando você vê injustiça, quando você sente que deveria fazer algo, que poderia fazer algo, aquela voz interior que diz vá, ajude, salve, ame, aquela é a Virgem, Maria Auxiliadora, falando através de sua consciência. E quando você responder, quando você obedecer àquela voz, você não está sendo desobediente à igreja, está sendo obediente a Deus, porque não há conflito entre Deus e a verdade, só com mentira. E Dom Bosco provou com sua vida, com sua morte, porque ele morreu em paz. Sabendo que tinha obedecido à Virgem, e a igreja o canonizou, porque não conseguiu negar o que ele era, um santo, um instrumento, uma vida inteira de obediência à Virgem. E você também pode ser. Se disser sim, se responder, porque a santidade não é privilégio de padres, que ouve a Virgem, que responde à Virgem, e isto é o que Dom Bosco sabia, e guardou e viveu. Agora você também sabe, agora cabe a você decidir, se você acreditou em cada palavra deste vídeo, ou se duvidou. Se você sentiu a presença da Virgem, ou não sentiu nada. Há uma verdade que permanece, que não depende de você. Dom Bosco existiu. As crianças foram salvas, a basílica foi construída, os meninos que ele salvou tiveram vidas, tiveram famílias, tiveram esperança, porque uma pessoa escolhida pela Virgem mudou o mundo. E isso está escrito, documentado, verificado, canonizado. Por isso, quando você sair daqui, lembre-se disto, que a história não é um lugar distante, é aqui.
É a argamassa invisível das paredes onde você vive agora. É o fio que conecta Dom Bosco ao seu coração agora. É a Virgem chamando você, exatamente como chamou ele. Qual parte mais te surpreendeu? O segredo guardado por 150 anos? Ou as crianças sendo salvas? Ou Dom Bosco desobedecendo Roma? Deixe nos comentários, qual momento mais mudou você? Porque sua resposta importa. Porque você também é escolhido. No próximo vídeo, revelamos quem realmente era a mãe de Davi. Porque a história que você conhece está incompleta. Obrigado por estar aqui, obrigado por acreditar, obrigado por questionar. Inscreva-se no canal, ative o sininho, porque temos 7 revelações. 7 revelações que vão mudar como você lê a Bíblia. 7 histórias que a igreja guardou em segredo, porque a verdade é revolucionária, e a Virgem quer que você saiba. Olá, bem-vindo ao canal Histórias Bíblicas, onde a verdade escondida é revelada, porque a fé verdadeira não teme a verdade, ela busca. E a Virgem Maria trabalha através daqueles que buscam, como Dom Bosco, como você, se disser sim. Obrigado por assistir, que Deus e a Virgem abençoe você.